Bom dia a todas, né? Nós estamos aqui em mais uma atividade conjunta do nosso programa Mulheres e Legislativo e Histórias que se Cruzam, né? Como que nossas histórias de mulheres estão cruzadas, intercruzadas com a legislação política, né, eleitoral desse país, tá? E o nosso tema de hoje é como garantir a resiliência eleitoral. Nós temos visto muitas situações, né, onde nós, mulheres, temos que enfrentar situações bastante duras na nossa vida, né? Nós vamos começar aqui hoje, nós estamos com a equipe do programa, que é a Luísa Storni, a Osimene Souza e o Everton também. E eu, que sou a Ângela Fontes, que sou coordenadora do programa. Nesse momento, nós não estamos ainda com as mentoras, que são, né, a professora Débora Tomé, que está em trânsito, mas deve entrar assim que for possível. E a professora também, Ana Gomes, que todas nós estamos sabendo, está passando por uma questão delicada de saúde e não sabemos se ainda... Ela está bem, ela não está com problemas, não, ela está bem, mas não está com uma situação fácil de entrar na live agora. Ela disse que talvez consiga. Então, nós vamos tentar levar a coisas... Eu digo tentar, não é substituir, porque são pessoas que elas têm um saber próprio, então não dá essa questão da substituição. Tá? Então, nessa nossa atividade, nós vamos trabalhar uma questão mais de um bate-papo mesmo. Como vocês estão sentindo esse momento de pré-campanha, né? Como vocês estão vivendo? Nós sabemos que tem algumas mentorandas que não estão em pré-campanha, mas outras estão. Então, temos que trabalhar nesses dois sentidos. De que forma vocês estão vendo e estão nessa resiliência, né, eleitoral, de que maneira se coloca. Nós tivemos casos muito emblemáticos, né, da questão de sair da questão da política, né, como a Manuela Dávila, como a Buetot, como é o nome, que eu esqueci, da Buetot agora, daqui do Rio de Janeiro, que agora não... Luciana. Hein? Luciana, isso, obrigada. Tá? Enfim, esses dados, tem dados mais... são mulheres que já tinham uma história, né? E que abriram mão da pré-candidatura por N razões. Tá? Nós conhecemos essas razões via mídia, né? E via algumas conversas, mais em particular, que pode ter tido. Tá? Mas essa é a questão. E esse tema ele teve muita repercussão no grupo de Zap, que vocês participam e alimentam e tudo mais. Então, eu pensei assim, não, esse é um tema que vai trabalhar bastante conosco. Tá? Então, isso aqui é nosso modo de trabalhar hoje. Tá bom? Eu queria passar a palavra agora para a Ivete, professora Ivete, para falar um pouco sobre como tem esse sentimento, e depois, então, a gente deixa para que as outras possam... Como que, Ângela? Como você... Sentimento de que como as mulheres estão na política, resiliência, como que nós ficamos na questão dessa inserção que nós temos no processo eleitoral e a luta que se tem para ficar no processo eleitoral. Tá? Breves palavras para introduzir este assunto. Pode ser? Essa é a nossa busca no olhar que a gente está fazendo sobre o projeto está fazendo esse olhar, né, ao longo da história da presença das mulheres na política, né? A política é sempre um espaço muito surpreendente, né? Porque eu vou começar com vocês contando uma história que realmente foi... desde quinta-feira eu estava olhando, mas eu não achei que era brincadeira, que
Não, que podia ser uma coisa, uma pesquisa ainda mal feita. Mandaram um artigo argentino para eu avaliar. E vocês pasmem, o artigo era uma comparação entre a luta pelo direito ao voto no Brasil e no Uruguai. São os 2 primeiros países da América do Sul que as mulheres obtiveram o direito de votar, tá? E ser votada. Só que o artigo dizia que um brasileiro era pioneiro no mundo ocidental pela proposta do direito ao voto para as mulheres. Eu falei, caiu, que história é essa? E a revista mandou para eu fazer uma avaliação do artigo, tá? Aí, como eu estava muito sem tempo, tentando fechar, conheço mesmo esse projeto, que ele está quase praticamente fechado, eu ontem ainda disse, não, eu vou ter que dar uma olhada nisso para poder saber, para poder fazer o parecer. Porque elas me perguntaram se eu ia fazer, eu falei, eu tive Covid, fiquei com fadiga, descobri que eu e a torcida do Flamengo, das mulheres, ficaram com fadiga depois da Covid. Né? Eu estou hoje completando 30 dias, para vocês terem uma ideia, né? E ainda não estou legal, não estou legal. Bom, em suma, eu ontem abri o artigo, aí eu fui na referência, falei, não, tem uma referência aqui, aí eu fui atrás da referência, que provavelmente é a autora também do artigo, provavelmente, né? Não é que foi mesmo a história? Olha, gente, o artigo foi um artigo apresentado na AMPU de 2013 e o Brasil todo se esqueceu. Era um baiano, Domingos Borges. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Claro. Não, o nome dele. Domingos Barros Borges. Ele era deputado, porque em 1822, antes do Brasil se declarar a independência e dizer a Portugal que está fora do reino, que o Brasil era independente, que foi em setembro, as cortes portuguesas, a do Porto, rebelou-se contra Lisboa, e com Dom João VI, né, com Dona Carlota, e convocou um congresso, o parlamento, naquela época era o parlamento, ele era só de homens, para discutir as cortes do Porto. E o Brasil mandava uma delegação. Só que os portugueses têm muito preconceito contra os brasileiros, que a gente é analfabeta, é burro, tudo, essas coisas todas que vocês já sabem. Exacerbado naquela época, né? E o Brasil, a delegação brasileira atrasou, chegou atrasada. Só que chegou, metade dela foi para as cortes do Porto, que é uma cortes famosa que adotou o Pedro I como o descendente, que já estava começando a disputa com o Dom Miguel. Ora, ele propôs sim, olha como é que era a proposta dele. Mulheres, mães, não era casada, era mães de 6 filhos podiam votar. Se fossem 5 filhos, não podia votar. Não, 6, tinha que ter 6. Por quê? Porque era 6, minha mãe poderia votar, tá? Minha mãe a minha também. Então, isso é só para dizer para vocês como a história, quando você começa a abrir os baús da história, aparecem questões. Esse artigo foi apresentado por uma moça, uma doutoranda jovem, que hoje está na Universidade de Mato Grosso. Ela está lá, eu não sei se ela é autora, mas ela foi quem reportou pela primeira vez, porque nós começamos a estudar, e com essas questões de digitalização dos arquivos do passado, você está tendo acesso à possibilidade de descobrir os buracos da história. Então, o artigo era assim: um brasileiro é o primeiro autor de uma lei para a mulher votar no Ocidente. Olha aí,
Esse foi. Eu acho que essa é a maior novidade dessa pesquisa, porque se não tivesse fazendo essa pesquisa, eu provavelmente... Não, eu estaria não, porque foi o artigo para eu avaliar. Eu agora vou fazer a avaliação do artigo. Olha, então isso muda, quer dizer, você percebe como a história pode ser, na medida em que os baús estão sendo abertos, a gente vai tendo acesso a novas informações e percebe-se que as sociedades se movem o tempo inteiro, né? Então, e, portanto, o novo está sempre emergindo. Então, eu acho que essa mensagem que o novo está sempre sendo construído é bom para todas nós, porque quando você pega a proposta que a Ângela está dizendo, a gente, até foi um artigo que a gente discutiu na aula passada, no meu curso lá da economia, que é de políticas públicas, na pós-graduação de política social, e a Débora é também ela divide comigo e a Ruth Dueck o curso. Nós discutimos um artigo que, se vocês depois tiverem interesse, vocês podem ler, que é da Letícia Machado, sobre essas questões das carreiras políticas. Porque, ao analisar essa pesquisa que a gente tem feito, que nós estamos fechando aqui no IBAM, propiciada por esse edital, por essa emenda constitucional da deputada Benedita da Silva, ela permite ver como as dificuldades que as mulheres têm e aí na vida partidária. A vida partidária, e a gente tem muitas surpresas, o Estado do Rio tem uma posição muito dramática, mas não é porque o Estado do Rio não tem luta política, tem uma luta política intensíssima. Só que aqui a concorrência política das mulheres e dos homens com as mulheres, porque o campo da política é um campo masculino, aqui e no mundo. Qualquer fotografia que vocês olharem de parlamentos, de instâncias de poder do judiciário, do legislativo e dos executivos do mundo, não são, vocês vão ver pouquíssimas mulheres. As saias a gente conta na fotografia, 1, 2, 3, quer dizer, isso é recorrente ainda em todo o mundo, não só no ocidental, como no oriental. No oriental, então, ainda é mais dramático, porque a questão cruza com a questão religiosa e a inferioridade da mulher é uma questão consagrada aos séculos, né? Então, vai para a pedra lascada, se vocês quiserem. Para o neolítico, seguramente. Então, isso, a Ângela está dizendo que eu tenho que parar. Não é parar, é diminuir um pouco. Deixa eu só fechar aqui o raciocínio. Esse artigo da Letícia Machado, que a gente pode mandar para lá, que estuda, se vocês quiserem ler, apesar que agora, no jogo político, agora é a hora e a vez de irem com o programa, das propostas que vocês vão colocar para as eleitoras e eleitores. Mas tem que ter, quer dizer, há que ver há uma racionalidade na conexão eleitoral, né? No atendimento de interesses coletivos. Uma coisa muito complicada é que a maior dificuldade de todas das mulheres é a primeira eleição. Porque quando você estuda o parlamento brasileiro, o nacional e os estaduais e municipais, quase que às vezes mais da metade dos que são eleitos são reeleição. Então, essa é ao furar o bloqueio da primeira vez, é a questão mais difícil. O artigo não é... A Letícia Machado foi quem apresentou, eu troquei. O artigo é da Danusa Marques. Tá? Eu posso mandar para a Ângela e Rosemary e ela dispara para vocês, se vocês quiserem. Não é um artigo fácil, porque é um artigo de ciência política, mas que, se vocês quiserem ficar fortalecida no enfrentamento, porque cada uma de vocês vai enfrentar muita dureza, não é na hostilidade da sociedade, é hostilidade dentro do partido, porque dentro do partido, cada um de vocês, há uma concorrência entre os correligionários. Somos todos amigos e amigas, mas nessa hora aqui, a hora é a vez.
Então, porque o eleitor só pode votar para uma pessoa, né? Então, ele tem que há escolhas, e as escolhas são dramáticas. E, por isso, como a carreira política é uma carreira individual, essa é uma questão que atinge muito seriamente nós, sobretudo nós mulheres, porque a gente, como nós fomos todas socializadas para cuidar das pessoas, para olhar e tal, a gente tem uma ideia de que o partido não precisa ser cuidado. Você que tem que cuidar de você dentro do partido. Muito bem. Ótimo, professora. Muito bom, Ildete, obrigado. Isso é importantíssimo o que a Ildete falou da primeira eleição. Gente, vamos levantando a mão, quem quiser falar, tá? Ou escreve no... É melhor levantar a mão, porque somos poucas aqui, né, Luiz? A gente consegue organizar quem é que quer falar agora. Eu acho importante isso que a Viviane já levantou, já te passo, Viviane, que a Ildete falou com relação à primeira eleição, e quando você faz uma análise, que é o que ela está fazendo, a Rosemary e tudo, sobre, na questão da legislação e das mulheres, principalmente no Rio de Janeiro, você vai ter principalmente não, no Rio de Janeiro, que é o que a gente está estudando mais, você tem as longevas, né? Aquelas que são eleitas e reeleitas e tem mais de 3 mandatos, enfim, depois a gente faz uma apresentação dessa pesquisa. Viviane, vamos lá. Depois é a Lúcia. Ildete, primeiro, obrigada. Eu fiquei extremamente curiosa. Eu gostaria... Desculpa, eu estou caminhando para cá. Conseguindo me ouvir? Não, está com muito chiado. Se você quiser parar no lugar... Vocês conseguem me ouvir agora? Não. Melhor? Fala de novo. E agora? Está com chiado. Consegue me ouvir melhor agora? Seja o fone, Viviane. Vocês conseguem melhor? Melhor, mas ainda com chiado. Tenta. Eu peço desculpa pela situação. Eu fiquei curiosa com essa questão, né? Porque nós sabemos que as candidaturas sempre foram candidaturas pessoais, e de um tempo para cá surgiu a questão das candidaturas coletivas, que apesar de um nome só, né, para as urnas, normalmente a proposta das candidaturas é que elas sejam levadas coletivamente. E como que se daria essa questão do papel das mulheres dentro dessas candidaturas? Eu tenho um pouco de observação, né? Tenho uma opinião pessoal, mas eu gostaria de saber a opinião da professora Ildete, porque é algo muito novo, que a gente não sabe direito como que vai se dar, a gente não sabe nem como que isso vem se desenhando. E essa questão do particular, a gente sabe que os homens eles têm usado as mulheres, inclusive com essas candidaturas plurais, para obter mais acesso aos benefícios, né, que a legislação contempla. Mas nós, mulheres, como poderíamos nos colocar frente a isso para que não estivéssemos sendo usadas? E a questão também que eu gostaria que a gente, se tivesse tempo, debatesse um pouquinho, é a questão da violência que as nossas pré-candidatas vêm sofrendo, inclusive o e-mail que veio daquele deputado bolsonarista para a nossa deputada aí aqui do Rio de Janeiro. Falo nossa porque sou do Rio de Janeiro, né? E como que a gente poderia... Eu sei que não é uma deputada dentro das questões clássicas que muitas mulheres compreendem, mas eu compreendo ela como uma mulher, sim, uma mulher preta, periférica, e que está sofrendo uma violência aí do fascismo estruturado que está atualmente no poder. Então, também gostaria de, se a gente tivesse um tempo, debater um pouco sobre esse caso. Eu vou fechar minha câmera de novo, meninas, e desculpa mais uma vez a minha situação aqui. Você está falando, Viviane, da Beni, né, de Niterói. Isso, tá. Agora, eu vou juntar três falas e depois eu devolvo para Ildete, tá bom? Vamos, Lúcia, então. Bom dia
a todas. Então, eu quero falar um pouco sobre a minha trajetória, né? Assim, para poder a gente ter o conhecimento mesmo das dificuldades. A gente já sabe que temos dificuldades, né? Mas, assim, quando quando ouve falar uma coisa, quando você vive, é que você realmente percebe o quanto que nós somos podadas na participação política, né? Então, até eu ter meus 3 filhos, eu não tinha vida política, vamos dizer assim, né? Eu morei em Brasília e só depois, quando eu me mudei para Tocantins, eu comecei a trabalhar com direitos humanos lá, e em 2009, exatamente por verificar essa dificuldade da participação das mulheres na política, eu resolvi me filiar a um partido político e logo de cara eu me candidatei, porque eu achava que as mulheres tinham que ocupar esses espaços, né? E também eu já passei a participar da direção da agremiação. Então, as minhas 2 primeiras candidaturas, eu tive muita dificuldade, porque assim, o partido não tinha dinheiro, eu tive que arcar com os custos das 2 campanhas. Na primeira candidatura, eu tive que brigar com o presidente do partido até manter até a propaganda eleitoral, né? Judicialmente, eu tive que pedir que fosse mantida a minha propaganda eleitoral. No final da eleição, eu fui destratada, né, por esse presidente. Lúcia, qual partido? Qual partido? É o PSOL. É o PSOL. É o PSOL. É o PSOL. Apesar de ser um partido de esquerda, assim, esses diretórios no interior, eles terminam caindo nas mãos de qualquer pessoa, não necessariamente um esquerdista, né? E aí a gente tem uma série de problemas. Toda essa minha trajetória no PSOL até há pouco tempo, agora não, que a gente está numa condição melhor em relação à direção, mas o partido vinha sempre caindo nas mãos de pessoas que não eram de esquerda e que usavam a sigla partidária para obter benefícios. A partir do... Assim, aí o primeiro cargo que eu tentei foi de vereador. E, assim, uma outra dificuldade, exatamente isso que já foi falado aí, né? As pessoas que se candidatam são pessoas que já são políticas, que já vêm de uma família, ou que vêm de uma família política, ou que tem dinheiro, ou que faz esses acordos espúrios, né, para se eleger. E que compra votos. No Tocantins, a gente tem um problema muito grande de compra de votos. Bem, aí eu tentei o cargo de vereador, eu sabia, né? Até falei com a minha família para não criar expectativa, que não teria o sucesso, não seria eleita, né? Dadas as condições. Na segunda, eu tentei para deputada federal e na terceira também. Porque, assim, a área do legislativo é uma área que me agrada mais, assim, no sentido de fazer um trabalho mais proativo, né? Quando, depois, a gente fez uma coligação aqui com o PT, que não foi bem sucedida, eu saí candidata a vice à Prefeitura de Palmas. Quando foi outra candidatura do PSOL, eu saí candidata a vice, né? Aí a gente tinha um candidato próprio. Mas, assim, toda essa dificuldade relacionada aos recursos financeiros, porque, assim, qual é a ideia que se tem hoje? Eu já vi uma pessoa que trabalha com isso dizendo, ele falou assim, se você não tiver dinheiro, no Brasil você não ganha eleição. Claro que a gente ouve falar de algumas exceções, sempre tem exceções, mas a regra geral, segundo falam, é isso, né? E aí, mesmo quando a gente passou a ter algum dinheiro do partido, é um dinheiro muito pequeno, né, em termos de volume, né, para atender a todas as candidaturas. Essa dificuldade de se colocar as candidaturas das mulheres também é um problema, né? A gente já teve uma situação aqui em que as mulheres, a gente interviu, exigiu que o candidato a vice, a gente teve uma candidatura aqui que foi extraordinária, vamos dizer assim, né? Em razão da substituição do governador, e aí a gente exigiu que o candidato a vice seria das mulheres. Mas na hora H, e o PSOL é um partido de esquerda que prima, inclusive, pelo percentual de participação das mulheres, a gente tem o setorial de mulheres, em que
se deve respeitar a participação das mulheres. E na hora da decisão mesmo, veio um homem que assim, que mal participava do partido e ocupou esse lugar na marra, assim, né? Foi tomada de assalto essa candidatura que seria, a princípio, direcionada para nós. Então, aí hoje, essas eleições, eu estava seriamente tendente a não ser candidata, né? Além de os problemas pessoais, que eu estou envolvida em alguns cargos, que eu sou presidente do Conselho de Direitos Humanos do Estado, sou presidente da comissão da UAB, de Direitos Humanos, né, da UAB. Então, assim, isso, além disso, tinha isso, e além disso, tinha o problema de que, sim, a questão financeira, porque, assim, mesmo que você tenha algum dinheiro e tente não gastar o seu próprio dinheiro, é muito difícil você terminar não gastando, né? Então, assim, e eu estou numa situação financeira ruim. Eu falei assim, acho que eu não vou sair candidata. Além disso, a gente olha para o cenário, e é um cenário de que as possibilidades de, se você obter um resultado positivo, são pequenas. Aí a gente fica se perguntando qual é a utilidade, né, disso. Então, eu, pessoalmente, sempre achei que, mesmo que eu não ganhasse, e eu faço isso modo de vida, assim, eu acho que o mais importante é ganhar, é a gente trabalhar, fazer o caminho, né? Tanto para o partido, né, até para o seu nome, se no futuro, eventualmente, você possa vir conseguir um resultado positivo. Mas, de certa forma, nós somos seres humanos e a gente desanima às vezes, né? A gente se candidata uma vez, 2 vezes, e gasta, tem recursos financeiros, tem recursos pessoais, né? Porque você, pessoalmente, na vida familiar também acontece desgaste, né? Porque a nossa própria família, às vezes, não compreende essa nossa posição, né? De estar se candidatando. E também tem a questão do partido, né? Você está num partido de esquerda, que tem algumas propostas que bate de frente com algumas concepções conservadoras, né? Tradicionais, que todo mundo termina tendo um pouco, né? Mas, então, no início, eu tive algum apoio familiar, e depois, a partir do governo, principalmente a partir do governo Bolsonaro, eu tive muita dificuldade em relação a esse apoio. Inicialmente, a falta do apoio começou pela questão do resultado, que as pessoas sempre querem um resultado, né? E viram que era difícil conseguir esse resultado. E a partir do governo Bolsonaro, porque a gente teve a polarização lá, né? Entre o PT e o Bolsonaro. Então, mas isso. E aí, esse ano, eu queria ter me candidatado para deputada federal, mas aí depois eu analisei, conversando com o pessoal do partido também, a gente optou por eu sair candidata ao cargo de senador, né? Mas a gente aqui no Tocantins, a gente está concorrendo com gente tipo Cátia Abreu, né, que é candidata, e tem Dorinha, que é outra candidata que é a Ana na política também, né? E tem outros, tem um senador também, que agora eu não estou lembrado o nome. Assim, são nomes de peso. Tem um ex-governador, que parece que é candidato. Então, assim, tudo isso a gente desfavorece a nossa campanha, né? E até o interesse pela participação partidária. É isso, obrigada. Obrigado, Lúcia. Desculpa eu te interromper, mas é que a gente tem a passar para a Ildete, porque a gente tem tempo, porque as pessoas, né, estão... Enfim, esse horário que a gente pega pela manhã é exatamente para permitir que as pessoas continuem na sua vida. Mas, olha, a sua história realmente é uma história que reflete, né, a luta das mulheres na política. Ildete, não temos mais ninguém inscrito, tá? Eu quero falar, porque eu não achei a mãozinha aqui para levantar. Kelly, vamos lá. Ângela, eu me lembro que no encontro,
na mentoria passada, no curso passado que nós fizemos, acho que foi o último webinário nosso, e o questionamento era exatamente como que os partidos políticos iam trabalhar as candidaturas, né, municipais para as eleições que viriam agora nesse ano. E aí a gente está vendo que realmente os municípios, né, os partidos municipais, eles não estão dando uma prioridade para as candidatas dos municípios venham disputar essas cadeiras, né? Fortalecendo mais as candidatas que já estão na Câmara, na Alerj, no caso, no estado do Rio de Janeiro, né? Tanto que a gente vê aí as candidaturas sendo retiradas. Quanto à questão da Manuela Dávila, porque eu acho que é importante que a gente comece a fazer esse debate, porque no Código Eleitoral ele não consta, ele só tem ali algumas condutas de abuso de poder, o abuso de poder econômico, o abuso de poder político e o abuso de poder... esqueci agora. Mas são só 3. E tem um advogado eleitoralista que ele lançou um livro recentemente que ele fala sobre o abuso de poder coercitivo. E quem sofre essas coerções, na maioria das vezes, são as mulheres. Tanto que a gente viu a Manuela Dávila, a gente viu aí a Marielle Franco, né? A gente está vendo agora a Renata e essa, acho que é Brioli, não é isso? De Niterói ou São Gonçalo, não sei. E que isso não consta na nossa legislação. Então, eu acho que a gente poderia começar a debater isso para que isso seja incluído, né, como uma conduta vedada, porque isso atinge muitas mulheres, as mulheres são as mais afetadas e elas acabam retirando as suas candidaturas por conta dessas ameaças que elas vivem sofrendo. É uma violência política mesmo. É uma violência política, e através do abuso de poder coercitivo, né? Sim. Isso. Bom, podemos passar para a Ildete, então? Eu acho que o relato da Lúcia, eu acho que o problema, e era num partido, os partidos que têm mais mulheres eleitas são, em geral, os partidos de espectro de esquerda. Tá? Então, isso é uma realidade do Brasil. É tanto que no estado do Rio, o partido que tem a maior representação na Alerj ao longo da quarta legislatura até a 9ª, que é atual, é o PDT, que é o campeão, seguido e batido do PT, né? Porque o PSOL é um partido que é pequeno e é uma costela do PT, né? Que saiu a partir de 2006. A Lúcia está rindo. É uma costela. Assim como nós somos costela de Adão, né, querida? Mas isso é só brincadeira. É só brincadeira. Mas isso na Bíblia, né? Na Bíblia. Mas esses partidos têm mais. Mas os partidos mas você também tem nos partidos conservadores uma presença razoável, tipo o PSDB, né? O PSDB é outro partido que também tem o próprio DEM também nessa somatório e o PMDB, né? Então esses são os partidos que têm, como são partidos que são mais longevos, porque eles já estão presentes a partir da redemocratização, propriamente dita, e da Constituinte de 88, então a regra é essa. Eu acho que, dentro do partido, o problema é que a instância partidária, quem manda do partido são os homens. Não esqueçam. No PSOL, no PT, em todos eles. Então, quando a gente está lá, a gente é figurativa. Olha, eu já fui de executiva nacional de partido político. Eu ia, como eu sou enxerida, eu levava escrito, falava, entrava por aqui e saía por aqui. Tá? Eu aprendi na marra.
em 80, na origem da briga do PMDB que acabou surgindo o PSDB. Eu, Eloneida, todo esse povo, as mulheres, todas muito enfronhadas da participação, lutamos como onça, entendeu? Perdemos o tempo inteiro. Levamos sempre na cabeça, porque a maioria da reunião do comitê era de homens. Então, é sempre de homem. Tinha uma, duas mulheres. Uma mulher, que era eu, porque as deputadas e todas votaram numa feminista para não brigar entre si. Então, me botaram como a representante de todas elas. Mas, olha, apanhei feito boi ladrão. Apanhei, não. Todo mundo ria, pedia o artigo para publicar. Publicavam nos jornais dos seus estados, mas ficava só nisso. Resolução que era bom, não tinha. Depois, as questões dentro do PT também foi era a mesma as coisas, porque vinha sempre as mulheres que eram menos simpáticas, que tinham mais resistência ao feminismo. E as mulheres que têm mais resistência que os feminismos dizem sempre sim. Sim, senhor, sim, papai, sim, meu amor, sim, meu presidente de partido. Ora, nós todas aqui, que sempre teve uma perna na política, viveu essa situação, entendeu? Então, vive e continua, porque a gente vai ter que brigar mesmo quando você tem a presidenta do PT é uma das mulheres que agora ela tem bandeiras mais claras, mas como nós fomos contemporâneas no primeiro mandato e no segundo mandato de luta, na luta política, a gente conhece a presidenta do partido desde quando ela era ministra, e ela era uma ministra difícil, tá? Difícil com essas questões. Agora ela está um amor, mas porque a vida ensina. E ela é uma mulher inteligente, isso não é extremamente importante dizê-lo. Então, ela está mais sensível. Agora, eu não sei como, na instância partidária, as coisas têm definido. Então, as carreiras, porque a política é dura, porque a política é uma carreira individual. Ela é partidária, mas ela é uma coisa individual. Então, a trajetória no campo político. Porque, pensem, para ser candidata, a ciência política diz o quê? Você precisa ter capital político. Lúcia Viana é uma mulher que tem capital político, faz movimento social. Quem é sindicalista, quem é tem uma carreira política separada. Essas são a maioria das candidaturas dos partidos de esquerda, são das mulheres que vêm do movimento social, do movimento político. Você tem o capital familiar. Clarice Garotinho tem mãe governadora, pai governador, irmão prefeito de Campos. Não tem maior capital político do que isso. É uma deputada longeva, que a gente está rendido, né, no estado do Rio, mas e tem as midiáticas, tipo Cidinha Campos, no nosso caso. Então, isso são as formas que a entra. Pronto, a Débora está chegando, a gente abre para ela, está dentro do avião. Então, isso tudo mostra como a dureza de como a gente abre os espaços para criar. Agora, esse momento, gente, nunca os feminismos estiveram tanto nos jornais. Novamente, nós estamos repetindo as histórias que já aconteceram em outras épocas, na década de 30, na década de 70, 80, novamente. Toda a pauta feminista está sendo rasgada. Você vê a história do aborto, o que está acontecendo, a violência de gênero, campeando. Então, esse é um momento de muito acirramento, porque eu acho que no campo político os homens novamente estão ameaçados. Há uma ameaça, quer dizer, não sei se concretiza, mas ela está
há uma ameaça grande, porque a nova onda do feminismo, que é o feminismo negro, a explosão do feminismo negro aqui no Brasil e em toda o indígena nas Américas, tudo muito briguento, e na rua. É preciso ir para a rua. Para poder para que a gente possa consolidar mais outras vitórias, porque você vê que o mundo da política vai e volta. Novamente, a nossa pauta do passado voltou toda, e voltou com muita força, porque você vem com a bandeira de Deus na frente, aí é uma discussão complicada, como brigar com Deus, né? É uma dureza. E o Tete, nós temos mais 10 minutos com a nossa live, e daqui a pouco a Débora vai entrar. Então, eu queria só fazer rapidamente uma fala. A Viviane nos perguntou sobre a questão da candidatura coletiva. Viviane, a gente não... Isso... Falei. Esqueci, você quer falar um pouquinho sobre candidatura coletiva? Porque eu acho que as candidaturas coletivas não estão previstas na lei. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos ouvindo, Débora. É porque eu acho que eu não vou conseguir sair do avião a tempo de falar um pouquinho, então, de repente, eu posso falar um pouco sobre a questão das candidaturas coletivas. Eu não sei qual era exatamente a dúvida da Viviane, mas só para falar, assim, eu tenho feito alguns estudos sobre isso, e o que a gente tem falado muito da candidatura coletiva é que ela tem sido um mecanismo importante nesse processo de resiliência, né, das mulheres ou dos grupos marginalizados na política que não estão conseguindo abrir esse espaço. Elas têm, como a professora Idete falou, elas têm esse problema que ainda tem uma insegurança jurídica grande. Então, quem é o dono da cadeira é quem está com o CPF lá. Isso significa que, se brigarem, as pessoas saem daquela candidatura, elas perdem, né, esse espaço, essa vaga não é uma vaga coletiva, ela é uma vaga de uma pessoa. A representação no Brasil ainda funciona assim. O TSE tem feito estudos para tentar trazer, né, para dentro da legalidade do sistema, da institucionalidade, é a melhor palavra, a questão das candidaturas coletivas. Então, elas são muito interessantes do ponto de vista dessa resiliência, porque é aquela história, né? Se você está sozinho, se você está em grupo, é muito melhor você estar em grupo para ter sua coragem de seguir se candidatando e tudo isso, para não ter esses problemas que a gente está identificando de mulheres realmente desistindo, mulheres, enfim, já eleitas, mulheres com carreiras estruturadas. Então, eu acho que tem esse papel sempre da candidatura coletiva. Eu não sei se era bem isso tua pergunta, Viviane, mas talvez eu te ajude aí com essas reflexões. Débora, era exatamente isso, era como que essas candidaturas coletivas podem servir de suporte, né, para evitar a violência política que as mulheres vêm sofrendo de todos os lados, inclusive através dos próprios partidos. Eu e Débora estamos orientando uma dissertação de mestrado na UF sobre a candidatura coletiva, e é o caso de Petrópolis, tá? Que a Gopala, que é a mestranda. Tá. Outra coisa, eu fico preocupada muito com os horários das pessoas, então, a questão da candidatura coletiva, e a outra questão que a gente tinha levantado aqui, e que a Lúcia levantou bastante, é a questão dos partidos, né? E como que nós, mulheres, nos posicionamos e conseguimos essa luta. A Ildete já falou bastante sobre como você enfrenta, né, a questão do partido. A questão financeira, Lúcia, acho que a gente tem, depois a Débora pode também me dar a coisa nesses últimos minutos, a questão financeira é uma questão também estratégica para o partido. E é isso, a primeira eleição ganha, o partido começa a apostar naquelas pessoas. Então, romper essa barreira da primeira eleição, né, de ser eleita pela primeira vez, é a dificuldade. Agora, a gente não pode perder o capital político acumulado nas eleições, nas candidaturas, nas campanhas, em que não se teve vitória, que não teve sucesso, né? Então, esse capital político ele vai se acumulando e você, em algum dado momento, você consegue a eleição. Agora, você, me desculpe, mas eu não sei qual o contexto
em que vocês partiram para ser uma candidatura ao Senado, entende? É uma coisa que exige muito recursos, muitos, né, muito financeiramente, é uma coisa muito alta, né? E aí, enfim, abrir mão da candidatura a deputada estadual para uma candidatura que certamente vai ser muito difícil alcançar sucesso. Então, é uma escolha, é uma estratégia do partido, que, ao mesmo tempo, você tem esse partido se colocando para o Senado. Então, há uma visibilidade colocada, né? A questão da distribuição do fundo eleitoral também acompanha essa lógica, né? E a Kelly colocou muito a questão dos candidatos, dos diretórios municipais terem pouca ação na definição da nominata estadual. É verdade, entende? Então, quem tem mais poder dentro do partido? Não adianta. Ou a gente consegue ter essa relação com o diretório estadual, ou a gente realmente fica difícil. E é isso, essa é a lógica, entende? Então, romper essa lógica ou trabalhar dentro dessa lógica de uma forma bastante difícil trabalhar dentro da lógica, mas é como você vai conseguir ter presença dentro do partido. Tá? Débora já está se movimentando, saindo do avião. Débora, você... Sim, estou me achando aqui super importante, estou quase me achando um homem da política aqui, fazendo essa missão, saindo assim, né, de aeroporto. Eu acho muito engraçado, você sabe que até essa coisa de gênero no aeroporto você vê, né, a quantidade, agora é cada vez menos, mas eu que sempre viajei muito a trabalho, quanto de homem, né? Como esse é um espaço tão masculino, e essa dinâmica de Brasília acaba afastando também as mulheres do poder, né? Porque as deputadas federais, porque muita gente não quer ficar tão longe de suas bases, de suas famílias, não consegue deslocar a família e tudo isso. Tá. Mas, entrando aqui, peço desculpas enfim, né? Acabou tendo essa coincidência de horários, mas eu queria muito mencionar a importância desse apoio das mulheres e das mulheres com liderança dentro dos partidos para essa resiliência das candidatas, né? Eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar cada vez mais. Não sei se alguma de vocês está com a liderança dentro do partido, mesmo que seja liderança local, né? Porque a própria liderança local, isso já te dá acesso à liderança estadual e daí para nacional, porque não tem como a gente abrir mão desse papel das mulheres apoiando as outras mulheres. Porque, por exemplo, tem uma das pessoas aí que está já numa candidatura de senadora. Gente, eu estou aqui andando, parei agora no lugar, estou respirando meio ofegante, mas só para falar, eu acho que é importante a gente ver essa pessoa que vai concorrer a uma vaga de senadora, é alguém que tem algum espaço no partido maior, né? Está concorrendo a uma vaga muito nobre. Então, essa pessoa tem que também estar atenta ao papel das outras mulheres. Isso é muito importante, que as mulheres que vão subindo não esqueçam, né? Então, a Lúcia aqui está falando, né? Que está na presidência do pessoal municipal. Isso é muito importante, que mulheres como você que estão subindo vaiam no espanhol, né? Ajudando nessa resiliência das demais candidatas. Eu acho que a gente não tem que pressionar, as pessoas vão ter suas questões individuais, a gente tem que respeitar, né, sobretudo num ambiente de violência, mas é muito importante que a gente, eu não quero dizer pressione, mas que a gente incentive, que a gente esteja lá para essas mulheres que estão a ponto de desistir, porque essa coisa da aspiração política da mulher já é difícil, ou seja, já é difícil a gente conseguir que as mulheres de fato queiram se candidatar. Mulheres que já conhecem a dinâmica da política, é preciso que a gente as mantenha lá, porque senão o nosso esforço... Acho que eu já cheguei a comentar isso numa outra live. Quando a gente olha as deputadas federais de 2014 eleitas e as de 2018, a gente tem uma troca enorme entre as deputadas. Mais de 50% delas não estão mais lá. Eu não sei dizer se essas mulheres ganharam cargos maiores, no executivo ou algo assim. Mas
eu acho que é muito importante a gente ter em mente que, se as mulheres estão sempre saindo, a gente está enxugando gelo. Porque não chega a ser um enxugar de gelo, porque avança, né? Mas é algo assim, a gente está perdendo um capital muito grande de mulheres que já estão no processo da política, já estão no processo de candidatura, e fica difícil formar uma mulher do nada, né? A primeira eleição, isso tem uma trajetória política, são mulheres com trajetória política, como essas que a gente comentou lá no grupo, que era o caso da Áurea Carolina, da própria Manuela Dávila, que são mulheres que já têm uma trajetória política, então elas já não têm mais que enfrentar essa primeira barreira da primeira eleição, que a gente sabe que é um dos maiores desafios. Tá certo. Obrigada, Débora. Gente, eu queria, se possível, vamos abrir as câmeras para a gente ter uma foto nossa dessa atividade, que a gente está tão bonita aqui. Vamos ver isso, porque são 10 horas. Alguém quer fazer uma fala para a gente ir encerrando? Como é que nós estamos aqui? Viviane, você é tão bonita, abre a câmera. Eu achei muito importante essa fala que a Débora fez aí no final, porque muitas vezes a gente tem uma pessoa que foi eleita e foi eleita com os votos, né, não só dela, mas das outras pessoas que também estavam compondo o partido ali, ela conseguiu alcançar o coeficiente eleitoral ali para poder ocupar aquela cadeira. E depois que ocupa aquela cadeira, esquece de todos os outros que ficaram ali e não ajudam essas pessoas, né? Para que essas pessoas possam ter um capital político para que futuramente venham conseguir também ocupar uma cadeira. Então, isso que a Débora falou, isso é muito recorrente e é muito importante estar atento a isso e cobrar, né? Sim, que é o fato, o que Lúcia tem feito, né? A Lúcia, como presidente do diretório estadual e como senadora agora, a Lúcia tem tido essa visão, entende? Então, é uma coisa que nós temos que trabalhar mesmo. Essa fala da Débora... Eu ia reforçar, quer dizer, que vocês que são candidatas, tal, mesmo perdendo, vocês continuem lutando para ocupar os cargos de direção dos partidos, dos nossos partidos, das cidades e do Estado. Portanto, o fato da Lúcia ser presidente do PSOL do DF é uma coisa importante, muito importante. Sim. Então, e tem que ser defendida com unhas e dentes, tá? Essa questão eleitoral e a própria condição feminina passa por ocupar, para começar a mexer dentro dos partidos, dos nossos partidos, entendeu? É bem verdade que o Brasil se caracteriza por ter uma estrutura partidária extremamente esgaçada. 32 partidos, quer dizer, essa é uma outra história. Agora, a questão do financiamento público, ela é de agora. É uma reação dos conservadores contra o passado, até porque o impeachment da Dilma, que foi um golpe político, aquilo não aconteceu nada daquilo, de qualquer maneira, quer dizer, foi uma forma que eles encontraram para, no fundo, no caso brasileiro, o fundo eleitoral para este ano de 2022, eu diria que, do ponto de vista da economia, é um escândalo. Porque você tirou dinheiro da educação, tirou dinheiro da saúde, então é um remeleixo que o presidente da Câmara, que é quem está comandando esses processos todos, está fazendo, e é um coronel, né? É um coronel do passado. Né? Então, nós estamos numa situação que o conservadorismo campeia. Tem uma das pessoas que colocou a questão do financiamento para os candidatos negros. Quer dizer, então, isso vai de encontro a... Quer dizer, como você tem discriminações para as mulheres e discriminação para cor, raça, quer dizer, essa questão veio nesse cruzamento que agora... E foi uma emenda também da Benedita, que é uma mulher negra, de fazer essa contemplação. Vamos ver como é que isso vai ser, porque no caso brasileiro, quer dizer, a declaração de cor é uma declaração
é declaratório, né? A raça é declaratório. Então, como isso É vai... autodeclaração. Tá. Hã? É autodeclaração, né? Bom, É declaratório, quer dizer, cada um se declara como isso. Uhum. quer. Tá. Bom, fazendo uma retificação aqui, Ildete, a Lúcia, ela é presidente do diretório de Palmas, Tocantins, e não do DF, tá? E a Lúcia já... Eu pensei... desculpa, minha Lúcia, Não, você... isso é coisa. E Por isso Lúcia... que ela falou da mulher do agronegócio. Exatamente. Isso aí, tá? Bom, gente, já são 10h05, né? Lúcia já tem uma reunião, nós também já temos outra. Eu quero agradecer muito a vocês, gostei muito da nossa atividade. Se vocês tiverem sugestões, uma coisa, nosso trabalho, né, de mentoria, ele vai se encerrar no final de agosto. Então, se vocês tiverem algum tema que vocês queiram para essas nossas atividades conjuntas, coloquem lá no Zap, tá? Para a gente, então, poder providenciar, organizar, para que todas tenhamos uma forma mais vamos dizer, conjunta, tá bom? Vocês têm as mentoras, né? Que está funcionando muito bem, e a gente, mas para poder, como é que fala? Fazer o tema que vocês têm maior interesse, tá bom assim? Então, beijos para todas. Foquem. Ângela, diz para elas que todo mundo sabe disso, quer dizer, foca que é que vocês estão defendendo com unhas e dentes nas campanhas. Exato, exatamente. Qual é o eixo de sua campanha, né? E que vocês têm que estar defendendo, né? Sabendo que vocês vão receber votos de homens e mulheres, né? Não vamos receber votos só das mulheres. Então, homens e mulheres. Então, tem que ter um foco de campanha que vai ser mais amplo, tá? E outra coisa, não há os homens não são, quando você faz as pesquisas todas, os homens não são resistentes a votar em mulher, não, tá? Que a gente pensa que não é verdade, a gente não sabe. Quer dizer, pelo menos a pesquisa eleitoral diz que não. Né? Exato. Então, a gente consegue os votos masculinos também. Tá? Os homens estão mudando. Toda essa nossa luta de feministas e tudo mais, os homens estão mudando, felizmente, né? A gente acredita nisso. Devagar, quase parando, mas está mudando. Está mudando, é devagar, mas está mudando, tá? A gente vai conquistando as coisas, tá certo? Então, gente, vamos encerrando. Um beijo. Lúcia, você quer dar uma última palavra? Vamos fazer a foto? Está fechado, está fechado. Seu microfone está fechado, Lúcia. Lúcia, seu microfone está fechado. É verdade. É só um comentário. Às vezes, a resistência aparece mais por parte das mulheres, votar em mulheres, porque, assim, essa condição da mulher oprimida, às vezes a opressão faz com que ela diga, olha, a gente não é nada. A gente já ouviu aqui no Tocantins que a gente fez na MB um compromisso de votar em mulheres de esquerda, né? E aí a gente ouviu comentários lá que disse, não, mas isso é muito difícil, porque tem mulher que fala assim, nós não conseguimos fazer nada, quem somos nós para fazer alguma coisa? Por causa da questão da opressão, né, da dificuldade que ela tem no dia a dia, ela acha que na condição de mulher ela não consegue fazer alguma coisa. Isso. Tá bom. É uma questão de autoestima nossa mesmo. Hoje, eu acho que foi a Isabela que perguntou a história do voto negro, tá? Ah, tá. Tá, Isabela. Então, essa questão do como é que fala? Fundo, né, eleitoral, que a Ildete falou também, você tem essa questão do percentual nas cotas, porque nós precisamos ter as cotas, sim, para você ter toda uma reparação, né? Eu não gosto muito da palavra reparação, não, entende? Mas é isso que a sociedade brasileira precisa pensar e precisa rever todo esse... Tem um livro muito bom, depois a gente, que é sobre a abolição, sobre escravidão. Como é que é o nome daquele que escreveu 1822, Ildete? Você que é... Laurentino Gomes. Laudelino, mas aquilo é jornalístico, mas é bom. Não,
Tá bom, desculpa, Odete. Falar com a acadêmica é muito difícil. Mas, enfim, A Ângela fica uma arara comigo. tá? Eu acho que depois eu ponho esse livro sobre a questão. É o terceiro volume da escravidão, Ângela. Exatamente. Isso, é o terceiro volume da escravidão. Então, ele é muito bom. É jornalístico, entende? Boa leitura. E a gente consegue compreender um pouco mais, tá? Pelo menos para mim é uma leitura agradável, a forma como ele escreve é uma leitura agradável, e aí a gente compreende um pouco mais o que é esse país, a forma como esse país se conformou, né? Como que as elites, enfim, continuam mandando nesse país, tá certo? Ângela, porque eu me lembrei o outro poder que eu falei, dois, havia me esquecido um, né? Poder de abuso político, poder de abuso econômico, e tem o poder de abuso dos meios de comunicação. Isso. E a gente tem o que não consta na legislação, mas que é uma prática corriqueira, que é o abuso de poder coercitivo, o abuso de poder religioso e o abuso de poder dos algoritmos. Esses três a gente não tem tipificado. Esse dos algoritmos está nos pegando mais, eu acho. E nessa campanha, esse dos algoritmos vai estar no cerne da campanha. E nós não sei até onde nós temos como enfrentar, né? Acho que isso é fundamental a gente perceber isso tudo. Bom, gente, eu fiquei muito feliz com o nosso encontro de hoje, tá bom? E vamos marcando. Espero... Diga, Rose. Eu acho que esses três assuntos Ah, meu Deus, Kelly falou agora. Eu, hein, Kelly? Eu acho que da Kelly é amanhã. Eu acho que esses três assuntos podem ser assuntos para a gente discutir, viu? Esse, o religioso e o coercitivo, eu acho que a gente até falou no curso anterior, bem, pelo menos nas mentorias. Mas esse do algoritmo, eu acho que é uma discussão urgente, porque isso não vai começar, isso já está acontecendo. Isso. Né? Então, isso tem a ver com violência política, isso tem a ver com essa história dos cancelamentos das mulheres. A gente está vendo agora, por exemplo, que muitas de nós, mulheres, estamos denunciando o Instagram da pré-deputada do Republicanos, a Antônia Fontinelli, por conta do que ela está fazendo com esse caso da menina atriz, que tem a ver com uma questão de gênero, uma pauta feminina. Da Carla Castanha. Carla Castanho. Então, assim, isso as mulheres precisam saber como que isso funciona. Então, acho que tem que chamar alguém, inclusive de tecnologia também, para falar com a gente. Como é que é isso? O que é, por exemplo, o algoritmo? Como é que isso funciona? Como é que eu posso usar isso em favor de mim? A candidata pode usar, porque isso tem que ter alguém que entenda, e é assim que eles estão usando. Atores, políticos, e é um assunto que a gente precisa enfrentar, precisa entender, porque, por enquanto, a gente usa um Instagram, uma conta, um marketing digital, legal. Facebook. É uma ferramenta. TikTok. Nós podemos... Rose, eu acho muito boa essa proposta de encaminhamento. Vocês concordam? Que aí a gente pode começar a preparar a nossa próxima atividade, que eu proponho que seja no dia 19 de julho, tá? Com esse tema. E aí nós vamos buscar pessoas que compreendam o tema para ter uma conversa conosco. Pode ser Posso assim? ajudar nisso também, viu? Posso ajudar nisso. Estou interessada nesse assunto. Ótimo, perfeito. Podemos fechar assim, então, dia 19 de julho, 9 horas, nossa próxima atividade conjunta, tendo como tema, como que ficou no algoritmo? A Kelly falou tão bem que eu esqueci. A Kelly falou super bem. Como que foi, Poder Kelly? do algoritmo. Abuso de poder dos algoritmos. Abuso de poder dos algoritmos, tá bom? Vou mandar um artigo que fala dos três. Perfeito. É religiosa, perfeito. Algoritmo, e qual é o outro? Coercitivo.
Muito bom, Kelly, muito bom. Ótima contribuição. Então, fechamos? Sim. Gente, adorei. Viviane, cadê você para a foto? Viviane, abre a foto. Enfim, vamos lá, gente, vamos fechar. Viviane deve estar com as crianças e tudo mais. Vamos fechar. Um beijo para todas, tá? E para o Everton, que está aqui conosco. Tchau, tchau, Everton. E tchau, tchau, todo mundo. Beijos.